salve, galera! Começando mais um Cafofo do Black aqui, Semente na área. Muito boa noite para vocês, para quem chegou, para quem está chegando. Mais um episódio da hora aí nesse carnaval. Começando aí, algo bem bacana. Recadinhos rápidos que eu vou dar no começo. Se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações. Se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Cafofo do Black. Também tem o nosso grupo do Telegram. Beleza, vai lá. E também torne-se membro, galera. Torne-se membro, ajuda o canal. Tá bom? Que isso vocês não sabem a importância que é. E outra coisa importante, depois do episódio, vai lá, comenta no vídeo que ajuda o vídeo a criar relevância, tá bom? E nosso convidado de hoje, especial, da hora, grande Wilson Gonzaga, psiquiatra, psicoterapeuta, mais conhecido mais como Wilson. Grande Wilson. É nóis. E aí, obrigado, Wilson, pelo ter chegado aí, né? Eu que Pra gente bater agradeço. esse papo da hora. Eu que agradeço esse convite. Que isso. Sabadão de carnaval. Não ia fazer parte de nenhum bloquinho mesmo. Então... Você não quis ir para nenhum bloquinho hoje? Não. Eu acho que quando a gente fica velho, a gente comete o direito de cometer novos erros. Os velhos não morrem. Os velhos novos erros. Chega de gastar a saúde. Eu ia ficar só tranquilinho nesse carnaval. Tranquilo. De boa. Eu e a minha amada. É. Só ouvindo o barulho de lá de cima. Bom, você não é de Sampa, né? Rapaz, eu sou de Sampa. Mesmo. Você mora em São Paulo? Sou de Quebrada, sou de Pirituba. Vixe, Quebrada, hein? Vila Mangaló, É, nós, ali mano. os mano ali, hein? Tem. É RZO ali, os caras do rap. Então, sou de Pirituba, criado em São Paulo, mas nos últimos 12 anos vivi na Amazônia. Um pé lá, um pé aqui, mas, ou vamos dizer, mais a maior parte do tempo lá. E agora, voltando mais para São Paulo. Agora você está em Sampa City de novo. De novo. Gosto daqui, não brigo com essa cidade, não. Ah, eu também gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante, viu? Mas eu estranhei. Porque a gente, quando eu trabalhava aqui, quando morava aqui, a gente tinha um trabalho com moradores de rua. Certo. E aí, então, depois que você trabalha com morador de rua, fica impossível você passar por cima deles e não ver. Você tem uma ligação, uma história ali, sabe de gente, da história das pessoas. Então não dá para ficar, não ver. E fiquei espantado com a quantidade de moradores de rua. Você foi no centro de São Paulo? Eu estou ali em Santa Cecília, ali perto da Santa Casa, que foi minha escola ali, pertinho. O negócio tá feio lá, hein? Tá feio. Feio. Nem parece mais o centro que eu conheci quando eu era mais moleque. Mas é sério isso. Não, bem sério. Na nossa cara, uma patologia social. Aliás, nunca teve tão emocionante viver como atualmente, né? O bagulho tá doido. O bagulho tá doido. Não é, como a gente fala, o bagulho tá maluco. Tá doido mesmo. E uma coisa que eu acho assim mais impressionante disso é que tá porque a gente quer. Porque, por incrível que pareça, o que a gente chama de realidade, cara, é só um pedaço da realidade. Aquilo que nos pauta como verdade, assim, o tempo todo, a vida inteira, cara, é só parte da realidade. E a gente fica estruturado como se tudo isso aqui fosse verdade. Verdade. Então a realidade fica parecendo uma coisa maluca. E a gente trata como realidade essa coisa maluca. E por que eu acho que esse bagulho é doido? Porque isso pode mudar de uma hora para outra. Sim. Porque isso está dentro de um programa mental. Nós, assim, todo mundo... Está valendo já? Já tá valendo. Tô falando. Bora. Todos nós, assim, temos uma sala de estar mental. Uma sala de estar. O que é essa sala de estar? O lugar onde a gente mais fica o tempo todo, na nossa vida. É um status, E aquilo ali, essa sala, é bem uma sala, porque tudo que entra do mundo externo
para dentro da nossa mente vai passar por aquela sala. E o contrário também. Tudo aquilo que sai da nossa mais pura essência vai ser contaminada por aquilo que está na sala. E o que é aquilo que está na sala? Aquilo que a gente mais pratica. Tipo, vamos imaginar uma pessoa ranzinza, mal-humorada. A maior parte do tempo reclamando, a maior parte do tempo se queixando, a maior parte do tempo achando que o mundo está devendo alguma coisa para a pessoa, que está todo mundo errado e só ela que está certa. Essa é a sala de estar dela. Tudo que vai entrar por esse ambiente mal-humorado e tudo que sair. E isso, por isso que eu estou falando isso, é uma coisa que a gente tem controle. Tem controle e tem como mudar, né? Tem como mudar. Mas essas pessoas que são assim não são aquelas pessoas que acham que o mundo deve para elas? Sempre. É um padrão. Um padrão. Aliás, a loucura humana, falando da maneira mais filosófica, não como diagnóstico, é que nós vivemos numa cadeia cuja chave está do lado de dentro. Isso é que é impressionante. Então, por exemplo, se eu encanar, vamos imaginar que eu sou uma pessoa, vamos dar um exemplo, de uma pessoa como essa, que acha que o mundo está devendo, que está sempre achando que tem menos, que quer mais, nunca está contente, sempre reclamando, crítica, ninguém é bom, tal. Bom, essa é a sala. Se de repente essa pessoa resolve pintar essa sala, colocar, por exemplo, um ambiente de alegria, de bom humor, de passividade, né, de alteridade, de empatia, de Positividade, prosperidade, né? do que ela quiser. Porque a gente funciona assim, por circuito. Você repete, 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 aquilo instala. E tudo isso que nós acreditamos que somos, que temos, que devemos fazer, foi porque imprimiram na nossa cabeça. Desde que a gente nasceu, gerações, nossos avós, sei lá eu, acreditando que essa mesa é essa mesa, que o semente é o semente e o Wilson é o Wilson, que somos separados. Cara, isso é uma ilusão. Mas uma ilusão, cara, está aqui. Está aqui. Mas enquanto a gente acreditar nessa separação, nós vamos criando um monte de inverdades e que se elas podem ser mudadas a qualquer momento, que são os famosos sistemas de crença. Então, eles podem ser mudados a qualquer momento. Então, se a gente encanar, vamos dizer assim, de ser, como diria Jorge Ben, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. É verdade, boa. Se descobrisse, vamos dizer assim, que existe recurso para todo mundo, e mudasse o padrão mental, independente de classe, cara, esse Matrix cairia de um momento para o outro. Ah, eu também acho. E aí, eu acho que se todo mundo caísse nessa, não ia precisar nem, vamos dizer, do governo. É um pelo outro. Isso é que é anarquia, Samir. Quando a gente fala anarquia, vem logo na cabeça anomia, que é bagunça, vamos quebrar tudo, É falta de isso. ordem, não tem valor. É o oposto. É a essência do valor, mas não do valor político, despótico, do forte, do branco, do macho. Não. É a anarquia da virtude, das coisas, assim, onde cada um faz o que deve na hora que deve, com amor e com alegria, pela sua vocação, pela sua. Imagine num lugar onde todos os poetas só fossem poetas. Se os cirurgiões fossem cirurgiões, só porque eles gostam de ser cirurgiões. Enfim, e cada um desse de si o melhor e que a gente só trocasse serviços. Isso que seria anarquia. A desnecessidade de uma ordem humana. A natureza é anárquica. Quem é que ensina um urso a hibernar porque está no É, inverno? Um peixe a subir o rio na Piracema? é meio que cada um no seu ali, Cada um no seu. sem atrapalhar o outro. Seguindo uma voz que é comum a todo mundo e que fala dentro de cada um, que é a consciência. Então, se nós fizéssemos silêncio, todos nós conversaríamos com o mesmo Deus, a consciência. Uma boa essa. E dentro de cada um de nós. E para chegarmos nesse silêncio aí, Wilson, nesse mundo caótico que a gente tá, como chegarmos nesse silêncio, Cara, nessa bagunça que tá? que pergunta, hein? Nessa barulheira,
Eu ainda brinquei, né? Assim que eu entrei no estúdio, eu falei, ó, o barulho do Barulho silêncio. do silêncio. Então, nós estamos acostumados com o barulho. E nós nos identificamos com tudo isso, que nós chamamos de realidade. Se a gente pensar, semente, que a gente estrutura tudo isso com 5 portas, as 5 portas do sentido, a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato, para definir tudo, nós vamos ver que nós estamos no caminho errado. É muito pouco para definir a verdade, tudo isso. É muito pouco. Então, nós vivemos num pedaço da verdade identificado. Como alguém, como peixes, por exemplo. Sabe? Esse modelo não fui eu que dei, eu leio alguma vez, não lembro de quem que era. Bom, importa agora, depois se eu lembrar no caminho, eu dou o crédito. Como peixes num aquário, imaginando que o universo é aquilo ali. E que existe um fim ali, que vemos a imagem, e que existe um ser do alto que nos alimenta em determinados horários, e a gente, quando vê a sombra dele, fica alegre. Então, nós vivemos assim um pedaço da realidade. Então, o primeiro passo, seguir o silêncio, não esqueci da tua pergunta, não, que eu falo muito, é desidentificar com aquilo que a gente está identificado. Tá, Não estou desconstruir. desconstruir. Uma desconstrução. Não é uma ruptura psicótica. Tá. Sabe? Nós temos que continuar vivendo. Né? Para chegar aqui, teve um endereço, peguei um Uber, tinha um horário. Né? Então, tinha umas coisas concretas. Não é abandonar isso. Mas é tirar a nossa identidade e dar as devidas importâncias. O que realmente importa? E a palavra já dizendo isso, importa, para dentro da porta. O que a gente está trazendo para dentro da nossa porta? Será que a gente está trazendo as coisas importantes para nós? Ou porque disseram que era importante? Isso é uma boa pergunta. E aí saímos correndo atrás de coisas que nunca vão nos satisfazer. Às vezes você nem quer fazer, né? Que nem quer fazer, que não tem a ver com o teu projeto, com o teu plano. Plantar essa ideia na tua cabeça. Quem plantou? A igreja, a sociedade, a família, nas boas intenções, no modo, acreditando que o correto é tudo isso. Isso entra, algo que eu pensei agora, muitas pessoas doentes por causa do trabalho, que fazem coisas que não querem fazer. Mas estão ali no automático, ou precisa também, né? A maioria precisa, mas assim, eu vejo muita gente doente, chegando chorando por causa do Infeliz, trabalho. A minha esposa foi uma dessas. Todo ganhando, dia ela chegava chorando. ganhando um dinheiro que não compensa. E assim, não ganhava mal, mas assim, o tratamento lá, o meio, né, o ambiente era muito tóxico. Muito tóxico. Então, a gente tem 3 tipos de colaborador. Aqueles que a maioria, felizmente, que gosta do que faz. Tem um pequeno grupo que não gosta do que faz. Esse está fadado a adoecer. E tem um outro pequeno grupo, também seleto, que faz o que gosta. Aqueles que têm esse privilégio de fazer só o que gosta, que pode escolher sua profissão, escolher onde trabalhar, até a hora que quer. Né? Esses são os pequenos grupos. Eu faço parte desse grupo seleto. Boa. Mas a maioria gosta do que faz porque não tem outra opção, porque tem que trabalhar, porque tem que comprar, tem que trazer o pão, o leite para casa todo dia. E fica envolvido nisso e achando que a vida é só isso. Eu acho que tem que procurar algumas escapes quando você está vivendo um lance desse. Sim, Né? Senão você adoece mesmo. adoece. E, por incrível que pareça, no meu ponto de vista, a grande fuga é para dentro, não é para fora. É fugir para dentro. É buscar o tal do silêncio dentro. Se desidentificando um pouco disso, ou tendo tempos para isso. Nós não estamos numa fase em que o exercício físico virou uma moda quase que obrigatória. Isso. A quantidade de academia que nós temos. E, cara, eu ando por aqueles rincões da Amazônia lá, onde a academia, às vezes, é a pista do aeroporto. Vai todo mundo caminhar lá de tardezinha. Pegou. Uma coisa saudável. Nas grandes cidades, no meio da floresta, as pessoas já fazem isso. Agora, as pessoas vão precisar começar a fazer esse silêncio.
O nome disso pode chamar de meditação, pode chamar de exercício de respiração, mas um momento durante o dia que, além de eu ir para a academia, eu vou ter que sentar quietinho, respirar fundo e fazer um silêncio com o cabeção. Eu vou ter essa necessidade, nós já temos essa necessidade. Tem uma coisa que assim, pode ser exagero, mas é uma fala que eu tenho há alguns anos e eu tenho visto ela se concretizar. Assim, chegará um tempo que a única fonte de informação confiável será o seu próprio coração. A guerra pelo consumo, a guerra pelo poder, a guerra pelos partidos, pelo voto, é tanta mentira que a única coisa que você vai poder acreditar é no teu coração. Então a gente tem que aprender a consultá-lo, É. a escutá-lo. Esse tempo está chegando. Então é disso que eu estou falando. Um tempo para exercício e um tempo de fazer silêncio. Então, isso que você está falando do silêncio, não necessariamente você precisa ir para um lugar específico, né? Você pode fazer esse silêncio na sua casa aqui em São Paulo, Essa é a ideia. né? Porque eu estou te falando por quê? Porque muitos falam uma coisa, preciso ir para a floresta, para o campo, para eu sair da cidade e para eu encontrar a minha paz. E aí, será que mesmo indo nesses lugares a pessoa consegue encontrar a paz? Eu já acreditei nisso. Eu já acreditei em rituais. Já acreditei em escolas ocultistas. E respeito todas elas e pratico alguns conhecimentos que obtive nesse caminho aí. Mas hoje, isso é um ponto de vista pessoal. Tá. E também pode ser transitório. De repente a gente se encontra daqui a uns meses, eu estou falando outra coisa. Mas, nesse momento, eu tenho achado os conteúdos na ausência de formas, de rituais, de grupos, e me encontrado, vamos dizer assim, com a consciência, com aquilo que há de mais luminoso, na ausência, inclusive, de palavras, de quietude, simplesmente respirando. É uma fase que eu estou vivendo. Tá. Então, de entender que nada contra os templos, mesmo. Nada contra os sacerdotes, padres, pastores, mestres, druidas, nada contra eles. E nada contra os livros. Sou uma pessoa que gosta de ler, gosto de ler, sou curioso. Mas eu tenho sentido que o grande templo é o meu próprio corpo. É. E que o mestre, que eu tanto procurei em alguns idiomas, em alguns ritos, ele fala a minha língua e fala dentro de mim. Eu só preciso fazer silêncio e abrir um pouco a mão, abrir mão de uma enxurrada de conceitos e de verdades. Limpar a mente. E ficar quieto como uma criança, vazio, e ver o que acontece. Eu tenho encontrado altos conselhos, eu tenho anos e anos de wasqueiro. Então já tive altas borracheiras, que é chamado, altos litros e litros daquele chá. Hoje em dia tenho encontrado coisas tão preciosas quanto no silêncio. E que pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque, na verdade, é uma viagem, como eu disse, a gente fugir para dentro. Pode estar em qualquer lugar. É só fechar o olho e ficar quieto. Respirar. Tem um monte de dica, de técnica. Hoje é tanta informação, Wilson, que a gente fica perdido. É verdade. No que seguir. Então, isso que eu estou dizendo, eu me encontrei numa coisa que é mais simples de tudo. Primeiro, respirar. Eu faço isso há 69 anos. E a gente não sabe, né? Respirar. Então, nesses 69 anos, quantas vezes eu prestei atenção que eu estava respirando? Bem pouco. Bem pouco. Então, eu vivi respirando sem saber. Isso é básico. Perceber que está respirando. Perceber que a gente tem corpo. E que é legal ter corpo. E, inclusive, pedir uma permissão para ele dar um tempo agora, dele não solicitar quando vai respirar e silenciar, ajudar a silenciar. Então, é o caminho mais curto que tem. Primeiro, que é para dentro. Segundo, que a forma é a não forma. Segundo, que a grande técnica é aquilo que a gente já sabe, que é respirar e ficar quieto. E treinar, que parece, é simples, mas não é fácil. Você não para. Não para. Não para. Então, quando a gente fala que meditar é esvaziar os pensamentos, isso é uma falácia, isso é uma mentira. A gente não consegue, nem o oriental.
Então, o que a gente pode fazer é colocar os pensamentos de maneira difusa, como eles fossem os murmúrios, que fica no fundo, Meio que os pensamentos estão lá, mas eles estão mais tranquilos. mais tranquilos. Nenhum se destaca, eles estão meio misturados, como se fosse um murmúrio. E aí, de repente, pode destacar-se um. E aí ele se destaca dos outros, que vira uma meditação. Ou simplesmente o curtir o silêncio. Porque muitas vezes, quando a gente está nesse silêncio, algumas informações vêm em forma de sentimento, não em forma de palavras. Eu sou uma pessoa bem verbal, né? Mas também sou muito visual. Às vezes me encanto que eu começo a descobrir algumas coisas pelo sentir, uma sensação que vem desse silêncio. E que cada vez que eu quero traduzir aquilo em palavra, alguma coisa diz, ei, ei, experimenta, quieto, depois vai entender. E que está ali guardado dentro de cada um. E que eu acho um grande barato disso, é a facilidade e a democracia que tem nisso. Porque você não precisa ser culto, você não precisa ter informação, você só precisa ficar quieto. E escutar, e querer escutar esse silêncio e essa voz que todo mundo tem. Boa, boa. E lá nas suas andâncias lá na Amazônia que você ficou há um tempão, quanto tempo você morou lá? Eu fiquei 12 anos lá. Ah, Ainda vou para lá todo mês. Mês que vem vou para lá. e aí eu queria te perguntar, deve ter atendido milhares de pessoas lá com a floresta e tal. Eu acho que o pessoal deve ter uma ideia que a patologia é diferente daqui, né? Porque a gente está na cidade e lá o pessoal está num lugar, vamos dizer, mais tranquilo, que a cidade não está nessa loucura. As patologias são diferentes, mas não é bem assim, né? Cara, não. Surpreendentemente, não. Essa era uma pergunta que todo mundo me fazia. Porque eu tenho um tempo que eu fico em Manaus e atendo pessoas como se estivesse na capital aqui, industriais, pessoas do polo industrial, mas uma parte que eu vou atender o pessoal ribeirinho, inclusive indígenas, que tem uma vida muito, muito diferente da nossa. Então era de se esperar, naturalmente, E assim, não ia ser as mesmas patologias, as seria mesmas noias que a gente noias, né? tem, Os né? problemas. Cara, tudo igual. Tudo igual. É impressionante. Muda o vocabulário, muda. Mas, assim, a quantidade de ansiedade e de depressão que a gente tem vivido, isso tem sido realmente uma pandemia. Isso já acontecia antes da pandemia, né, do Covid, e a pandemia só acelerou isso. Em todos os lugares, muita ansiedade, muita depressão, muita preocupação, porque as pessoas vivem praticamente do mesmo jeito. Então a gente fala isso, Semente, mas lá, por exemplo, na comunidade São Domingos, lá em Manicoré, na beira do rio Manicoré, Parará, Parará, que tem tantas horas de barco para chegar, existe uma torre de internet. Que eu sei até de quem é, que é do compadre meu, Leandro. Ele é que é o culpado disso. Não, ele é que trouxe isso até. E o desejo daquelas pessoas, dos indígenas e dos ribeirinhos, que são muito pouca diferença deles, são muito parecidos, só uma questão da etnia, é ter um celular. E por que não? Por que não? Claro. Se eles, na televisão que chegam lá, eles veem que as pessoas têm esse aparelhinho e que isso facilita. E eles são. Então, essa conexão que nós criamos, essa globalização, globalizou também as patologias mais comuns. Então, nós vivemos em qualquer, pelo menos as que eu convivo, as comunidades que eu já convivi, nos diversos estratos socioeconômicos, um nível de descontentamento, um nível de quero mais, de que eu preciso mais, de que não está bom, da cidade na floresta. Cara, é impressionante isso. Caramba, mesmo lá. Mesmo lá. Porque a vida é bem diferente daqui, né? É diferente, mas os anseios são os mesmos, os conflitos são os mesmos. Os caras, sementes, têm a floresta inteira para construir a casinha deles. Eles vão na beira do rio, juntam uma meia dúzia de família, ficam tudo junto e levam consigo todos os problemas da relação, o ciúme, a traição, um coneia a mulher do outro, sabe? Nossa. Todos os esquemas humanos. Tudo igual, tudo igual. Então a galera aqui tem
tem uma visão muito diferente da galera de lá. É, uma coisa meio romanceada. É, Mas, na verdade, nós estamos precisando de uma faxina geral, a humanidade. A humanidade. A coisa está muito esquisita. Nós, assim, ainda estamos falando sobre coisas, puxa vida, né? Sobre preconceito, ainda. ainda, né? Nós ainda estamos fazendo guerra, Semente. Não dá pra acreditar, Caralho! né? Não dá pra acreditar. Nós nem acabamos de sair de uma pandemia que foi um choque para a humanidade, e uma guerra na sequência. Cacete, o que nós estamos fazendo? Parece que o negócio não anda. Parece que não anda. Olha, sei lá se não anda, Meu, sei lá. ou se nós estamos num momento em que eu tenho uma tendência a achar que é isso. Tá. Eu já fui apocalíptico, já fui mais trágico, assim, hoje eu sou mais simples. Tá Mas mais tranquilo. eu acho realmente que nós estamos testemunhando uma coisa diferente na humanidade. Um salto quântico, Você acha? eu acho. Que as coisas estão muito esquisitas, porque é uma mudança de paradigma. Cara, quando se falava de objeto não voador não identificado? Você viu que tá tendo um monte de OVNI? Tudo que é lá, tudo que é país agora. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Há um tempo atrás era conversa de maluco isso. Verdade, né? Fala, você tá doido Para da com cabeça. isso aí e tal. Eu conhecia. Já tá virando algo normal. Eu conheci um cara que ele dizia que ele era abduzido, falava umas coisas, era tido como um maluco. Só que ele falava umas coisas que não eram malucas. Eu achava aquilo meio estranho. Mas era coisa de doido. Hoje, um foi vendo cada vez mais. E aí, se for ver, esse cara aí não era maluco, né? Vai saber. Os grandes visionários foram considerados como maluco, viam lá na frente. O Tesla, né? Ele Tesla. era maluco. Leonardo da Vinci, né? Não temos mais assim, era tido como maluco. Mesmo os grandes profetas. Cristo foi crucificado. Desceram a porrada Terceira no cara. porrada no cara. Chega, vai falar isso aqui não. Que é isso? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento esquisito, diferente da humanidade. Porque não dá mais. Não é mais sustentável. O planeta, pelo menos a humanidade aqui, em cima, na crosta desse planeta, não aguenta mais esse estilo de consumo. Não dá mais para tratar a natureza como a gente vem tratando. Onde, vamos dizer, onde uma minoria, não vamos colocar porcentagem, mas uma pequena minoria detém a maioria dos recursos da humanidade, e a maioria da humanidade tem que viver com a minoria dos recursos que sobram. Não dá mais essa manipulação dos recursos, do poderoso, quem pode mais chora menos. Não dá mais. Não dá mais para a gente tratar a natureza como uma vaca que a gente pode secar ela. Não tem como mais fazer isso. Então, alguma coisa eu tenho que fazer. E você acredita que a humanidade, os poderosos, vão largar o osso de uma hora para outra? Você acha que alguém quer largar o osso se tá bom? Então, alguma coisa tem que acontecer. Você acha que vai acontecer alguma coisa meio que você fala, caraca, Cara, pensei que ia acontecer isso? Eu acho. Tem um maluco, putz, eu não lembro o nome dele, faz tempo que eu não falo dele. É um físico que estudou 40 anos, há muito tempo já esses 40 anos, já tem mais de 40 anos, tem uns 45 anos, que o cara estuda manchas solares. E ele acredita lá que algumas manchas solares, que isso pode acontecer, vão mudar toda a estrutura eletromagnética do planeta. E isso vai alterar a frequência cerebral. E núcleos cerebrais que hoje não estão ativados, não estão desenvolvidos, por esse choque de manchas solares, vão... Então, por exemplo, ativar uma substância, um lugar no córtex pré-frontal, em que está o centro da ética. Olha só a história do cara. Faz sentido, maluco. De repente, uma mancha solar ativa um lugar no cérebro da humanidade e todo mundo, semente, de uma hora para outra, fica absolutamente ético. Junto com isso, sugere a figura que dá um bug nas comunicações, essas manchas solares,
e perde-se toda a noção de dívida. Ninguém mais deve nada para ninguém. Tipo assim, zerou. Zerou o odômetro Isso aí ia ser das bom, hein? dívidas. E todo mundo com consciência. Essas duas coisas, por si só, olha que maluco que é isso, Maluco. são suficientes para mudar o mundo. O mundo. De repente, eu dando porrada aqui no microfone, dando, assim, mudar o mundo de uma hora para outra. Ninguém deve para ninguém e todo mundo é consciente. Isso é anarquia. A ausência de Não é hierarquia. bagunça, né? Não é bagunça. É todo mundo sabendo o valor das coisas, de cada E um. o valor do outro O também. valor do outro, que é o mesmo. E que todo mundo. Cara, imagina isso. Uma mancha solar. O sol dá um arroto lá. Uhum. Uma vomitada. Uma gorfada Uma lá. gorfada. Essa era a palavra que eu queria Isso. ver. Dá uma gorfada e muda tudo. Aqui no programa, Wilson, vem muito a galera da espiritualidade, sobrenatural e tal. E vem já veio alguns médios, e eles falam que esse ano é o ano da verdade. Todo mundo vai mostrar quem é quem. Olha aí. E aí eles dão umas explicações, é mais ou menos isso que você está falando. E é isso. Entendeu? Falou que esse ano é desse jeito. Porque o único jeito, sei lá, eu já militei em partido clandestino, fui preparado para buscar o poder na mão. Aí, e a única forma de revolução que eu acredito hoje é a revolução de dentro para fora. Ah, também. É quando muda a maneira de a pessoa falar, a maneira pensar, a maneira agir, principalmente. E sem nenhum estardalhaço, ela começa a vibrar uma nova maneira de ser. E pela ressonância, isso é física. Um vai tocando o outro. Caraca, fazia tempo que eu não encontrava o Semente. O Semente está com uma conversa diferente, Tá um diferente. jeito diferente. Cara, que legal, cara, né? Que legal. Aí eu vou entender, enfim, e isso que vai mudando, e essa desidentificação, precisa de um choque em algum momento para desidentificar. Isso. Por isso que eu acho que os papéis dos podcasts estão sendo importantes para trazer uma galera para falar isso. Porque na TV você não via, né? Não. Pô, muito legal isso daqui. A galera não tinha um espaço para mostrar suas ideias, né? Hoje tá tendo muita gente se fala, caramba, eu vejo muita gente que passa e escreve, né? No chat, nos comentários, fala, pô, isso que o convidado falou fez uma diferença na minha vida. Cara, amo esse serviço do podcast. É uma coisa. É. Eu sempre fui apaixonado por rádio, desde criança. E tem uma pegada do rádio assim. É uma pegada forte. de rádio, só que é visual, né? Pois é. É a única diferença. É isso. Visual. E a coisa da liberdade, do tempo. E você chegar aqui e falar, mas deixa eu falar o que eu quero falar, o que eu tô sentindo, sem podar. Porque a TV é poda, né? É, não, e o Galera. tempo é outro tipo de veículo. É. O fato de eu, por exemplo, escutar uma conversa comprida, por exemplo, só dirigindo, para mim é ideal isso daí. Primeiro que não fica tão chato ficar ouvindo as mesmas músicas. Segundo, eu presto atenção naquela conversa. Quando que eu ficaria prestando atenção numa conversa há mais de meia hora? Que eu não estou falando nada. É. Que eu só estou ouvindo. É, mas também acho que é o lance do interesse dos caras. Às vezes não é meio muito interessante ali o tipo de conversa. É. Né? Mas E é isso que você tá falando, pra mim, é um despertar. O outro. Escuta ali e fala, pô, o som ali falou, faz sentido. Pô, tô me sentindo assim, quero mudar. Precisa disso. isso aí. Né? Precisa disso. A galera precisa se auto-analisar, né? Se auto-despertar ali pra falar, caramba, mano. Eu tava assim, mas agora eu já tô mudando. Então, quando eu falei para você que nós estamos num momento especial, que eu sinto isso, é como se fosse assim, tipo a xepa da feira. Manja, quem é da periferia sabe muito Tô ligado. bem que é a hora boa de ir comprar é na xepa. É, na Mamão, que às 8 horas da Isso. manhã custava, sei lá, uma grana, o mesmo mamão, às 11h30, a meio-dia e meio, ele já vai estar um quinto do preço.
Então, isso tem um movimento espiritual acontecendo que é tipo uma xepa. A humanidade precisa tanto de uma consciência rápido, se desidentificar daquilo que não é importante, daquilo que não importa realmente, e que as pessoas assim que tiverem algum movimento de querer descobrir a verdade dentro de si, estão sendo privilegiadas por altas ondas que não estão incorporadas aqui, que estão facilitando esse trabalho. Porque o tempo urge, é agora, não dá tempo. Então, houve uma época, né, das escolas iniciáticas, o hermetismo mesmo tem aforisma, os lábios da sabedoria estão selados, exceto por ouvido do conhecimento. Conhecimento hermético, era aquela coisa que era passado com muita mistério, com muitas chaves. Hoje, tudo que precisa saber está aí. Tem coisa que a gente nem acredita quando ouve. Eu não acredito, não é possível. Verdade. O negócio é tão chocante, positivamente, que a pessoa até fala, não é possível que alguém está falando isso. Está tudo escancarado. A mesma loucura que as redes sociais trazem, elas trazem também altas informações. Ah, sim. Tem que saber filtrar. Cara, tem que saber filtrar. Só isso. Saber filtrar. Tem coisa boa e coisa ruim. Tudo. Tudo tá o do bom e do melhor. E num canteiro muito profícuo para crescer. Então é muito cuidado com as sementes, que a gente, sem nenhum trocadilho, com a semente que a gente consome. Porque vai brotar tudo agora. Vai brotar tudo. Ah, eu também acho que Essa tudo coisa vai se mostrar. de cair as máscaras e tudo. É a consciência. É o processo de consciência. É, fala muito aqui no canal, galera, de consciência. A mudança da consciência, né? E eu acho que é isso mesmo, esse é o momento que a gente tá vivendo. E tem que vir de dentro, né, semente? Que é essa coisa que eu vejo, por exemplo, que o ser humano, ou a república, é uma metáfora do ser humano. Os três poderes. Cada um de nós tem os três poderes. Tem o poder executivo, que é a parte minha, que executa as coisas, que decide, vou beber água, vou bater um papo com semente hoje. Enfim, tem o legislativo, que é o que faz as nossas próprias leis. E se a gente não faz as nossas próprias leis, não vai conseguir ser feliz. Vai estar sempre seguindo a lei do outro, da família, da igreja, da sociedade. E tem uma constituinte, que a lei não é a mesma. Mesmo para a gente, a lei muda. Quando a gente era criança, sei lá, a lei era jogar bola no campinho, fazer a lição de casa e foda-se, o dia estava completo. Não precisava de mais nada, já era feliz. Só que as necessidades vão mudando, Sim. as leis vão mudando. Houve uma época da minha vida, que eu não me orgulho nem um pouco disso, que era bonitão, solteirão, que a lei era passar o rodo em tudo quanto é mulher. Entendi. Quer dizer, mudou essa lei, claro. Então, de tempos em tempos, a nossa lei muda, principalmente se a gente está envolvido, comprometido com esse processo de transformação. Então, nós precisamos das nossas leis, não das leis da minha família, da minha sociedade, porque às vezes é como um ovo de cuco. Olha, que o cuco bota o ovo, a hora que o passarinho não está, para o outro criar. É. Aqui tem um chupim que coloca no ninho da curuíra, que é um pequenininho, o chupim é um passarão enorme, e a curuíra tem que criar. Então, coloca uma ideia na nossa cabeça e a gente tem que criar essa ideia. Então, a Constituinte se faz necessária. A gente reunir os nossos legisladores internos e dizer, mas o que eu quero hoje? O que é bom para mim hoje? Cara, esse comportamento que eu tive de ser muito bonzinho, isso era um projeto da minha mãe, cacete. Eu não sou esse cara bonzinho. Agora eu estou cansado de ser, sei lá, o que eu quero ser. Porque a gente pode planejar isso que a gente quer ser. Se neurocientificamente a gente não pode dizer que é nada, e sim que está por um conjunto de conexões neuronais, a gente pode estar outra coisa que a gente decida verdade. estar. É o que eu falo, que eu comecei falando da ambiência. Se eu criar uma sala de alegria, de empatia, então tudo que entra ou que sai dentro de mim, o que entra, vai passar por essa sala de alegria. Então é muito mais provável que a minha vida... Né? Estar alegre.
que a minha vida seja mais alegre, que os fatos com que eu me encontro sejam mais alegres, com as pessoas com que eu cruze no dia a dia sejam mais alegres ou estejam mais alegres, porque eu tenho essa sala da alegria. Então eu posso criar essa sala para desvincular com tudo isso aí. Então a revolução não é mais política, não é mais armada, já acreditei nisso. Ah, não, passamos disso. Passou. Nem com voto mais. É com consciência, com atitude. Com atitude. E eu acho que é uma das revoluções mais difíceis. É. Pegar com as outras. Por que O isso? outro se encontrar ali. Né? Porque tem que ver se a pessoa quer também. Esse é o problema. Porque guerrear com o outro é até fácil. Agora, guerrear consigo mesmo não é Porque brincadeira. às vezes ela tá ali e ela fala, não quero mudar nada. E Isso aí. dane-se tudo. É o filme do Matrix. Vai escolher que pílula? Pílula vermelha ou a pílula azul? Teve até um lá do Matrix que ele queria voltar pra Matrix, né? É? Fez um acordo com as máquinas. É isso. Ele não queria ficar. Voltou com a pílula da ilusão. Eu prefiro comer esse bife que não existe. Isso aí. E pra mim tá bom. Tá bom, não tenho problemas. Tem esse lado também, né? Da história. Agora, não tem como escapar. Não tem como escapar. A consciência é um projeto mais do que humano, é de quem inventou essa porra toda aqui. Então ele deve ter. Então é uma coisa que não tem como escapar disso, de escapar. Agora, não é agradável, porque falar de autoconhecimento é uma coisa, praticar o autoconhecimento é ter que enfrentar a sombra, é ter que enfrentar a si mesmo. Aí a pessoa fala assim: ah, só é vencedor quem vence a si mesmo. Mas, por outro lado, tem um lado dele que perdeu também. Sim, verdade. Ele tem que se mutilar, ou se lapidar, se reconstruir. Não é fácil, não é fácil, mas não tem outro jeito. Porque essas relações, a gente está num jeito que está muito esquisito o mundo. Como a gente está vendo mesmo. Essa coisa que a gente começou a falar da quantidade de morador de rua que tem em São Paulo, alguma coisa precisa ser feita. E não é assim, vamos acabar com a Cracolândia, vamos tirar daqui, vamos tirar as barracas. Cara, que ideia! Tirar as barracas durante o dia para deixar montar durante a noite, não vai dar certo. E essa galera vai para onde? Vai para onde? Vai dormir onde? É? Então, isso é uma chaga social. Que o único jeito sei lá, posso ser um inocente, acho que não, mas o buraco é mais embaixo, é na distribuição de renda. Não é dizer onde é que nós vamos pôr, vamos pagar aluguel para essas pessoas, mas não vamos com isso tratar a pobreza. Vamos continuar com a injustiça social. Então, alguma coisa precisa ser feita. Sim. Sim, tá muito. Eu fui no centro, acho que o mês passado, e eu fiquei horrorizado. Tanto de. Ali na Sé, ali, na igreja, só tem morador de rua ali, mano. E é grande ali, hein? Espalhado, tudo. Só tem isso. Eu fiquei horrorizado. E cada vez mais se espalhando. E o que nós vamos fazer? Essa é a pergunta. Porque é muito fácil a gente ver o mundo, colocar o olhar crítico como se a gente não tivesse nada a ver com aquilo. É se ausentar, né? Se ausentar, né? Se isentar daquilo. Não tem nada a ver comigo, não posso fazer nada. Será? Porque tudo que acontece por alguma coisa, é causa e efeito. Isso é uma lei da natureza. Então, a lei do karma, tem o karma individual, tem o karma familiar, tem o karma da humanidade como um todo. Acho que nós estamos meio que passando por uma prova. O que nós vamos fazer? Também acho. Com tanto recurso que a gente tem, com tanta dificuldade. É um contrassenso isso. A quantidade de tecnologia que nós temos, com a quantidade de pobreza que tem. O problema não bate, né? Bate. Não era pra estar assim. Bate. Aqui o Brasil é um país de muito recurso, meu. Nossa. Como que tem gente passando tanta fome assim? Com um país. É, o país com recurso, meu. Com recursos naturais praticamente infinitos. Não era pra ninguém estar assim.
8.000 quilômetros de costa. A melhor, a melhor e a maior reserva de nióbio do mundo, que é um metal preciosíssimo da tecnologia moderna. Quantidade de ouro que tem nessa cidade. A riqueza da diversidade da floresta amazônica, que é um mar verde ali, que tem uma quantidade de espécies que serão medicamentos de doenças que a gente nem sabe ainda, que nem existem ainda. Existe. E que está sendo tratado assim, com desprezo, que não pode ser tratado aquilo. E, de fato, a Amazônia não é do mundo. Aliás, não é do Brasil, é do mundo. Do mundo, Mas isso. está dentro do Brasil. E é nossa responsabilidade cuidar daquilo. É nossa, com seriedade mesmo. Então, tem muita coisa para fazer. Mas o homem como um ser humano, tem que dar conta de fazer, de mudar. Que não adianta a gente querer que os outros consertem o mundo e chega num metrô lotado, chega uma mulher grávida, eu finjo que eu estou dormindo para não levantar. Se tem um amigo meu que de repente é do governo, que hoje está no poder, me oferece um emprego lá como assessor, ou uma facilidade, porque ele está dentro do poder, e eu aceito aquilo como uma naturalidade e me achando um cara de sorte. Não precisamos ir muito longe para É, ver que o mundo está errado. Só cada um olhar para si mesmo, ver o que a gente faz. é, isso é muito real. Ô, Wilson, você quer perguntar da galera que passa com você, qual que é o recorde de reclamações que você trata mais? Hoje, bombando. Nossa, não tem, mas não dá para pensar 2 segundos, que é primeiro que elas vêm juntas, né? Que é ansiedade e depressão. Às vezes vem depressão barra ansiedade, às vezes vem ansiedade barra depressão, que a ansiedade vem na frente, às vezes as duas juntas, quase sempre estão ligadas. Caramba, e isso é todas as idades? Cada vez mais o leque etário está. Crianças mais novas com queixas depressivas, e por incrível que pareça, algumas crianças já sendo super medicadas com Nossa, antidepressivos, crianças sendo diagnosticadas exageradamente com transtorno de déficit de atenção e sendo medicada com medicamentos que turbinam o cérebro, que não fazem bem, cada hum, vez mais. Cada vez pessoas mais idosas, com tentativas de suicídio. Era uma coisa que a gente, o idoso não tinha nem coragem disso. Hoje, sim, está delicado. A sensação que a gente tem é que a humanidade está descontente, está infeliz. ou esse descontamento você consegue perceber no geral o que seria nessas patologias, né? Você consegue meio que dar uma percebida, assim, eu acho que pode ser isso, assim, no geral. Porque, assim, é muitos casos mesmo de Não, sem depressão. dúvida nenhuma. O consultório, né, ele é um olhar muito particular. Sim. Né? As pessoas que procuram, a grande maioria procura em sofrimento. Tem pessoas que procuram para se desenvolver, cada vez mais também. Mas tem a maioria das pessoas procuram que estão com sofrimento, quando procuram um psiquiatra. Então ele é um olhar, vamos chamar assim, viciado, limitado. Mas ele pode muito bem servir como uma amostra de como está a saúde mental da sociedade. Hum, Quando a gente faz a amostra de um armazém de trigo, a gente não vai ver todos os sacos. Pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e e por aquele pouco, por aquela média, a gente imagina, de uma maneira bem precisa, como é que está o milho daquele armazém todo. E o nosso milho está para o lado da depressão e da ansiedade. Problema de memória, problema de falta de foco. Então, e os medicamentos, de uma maneira geral, não são os medicamentos, são os medicamentos que a gente merece. tá. Isto é, não são os melhores. Então, nós precisamos de medicamentos que são mais assertivos. Por isso, hoje está ressurgindo a medicina psicodélica. O uso de psilocibina, o uso do MDMA, com medicamentos, como alternativas de medicamentos de saúde mental. A psilocibina tem mostrado assim com as pesquisas, com o uso de microdoses,
um céu muito interessante, céu de brigadeiro ali, um horizonte muito interessante, que é usar medicamentos mais naturais para soluções de saúde mental e menos laboratoriais. Professor, você acha que o tanto avanço da tecnologia deixou essa sociedade mais doente assim, mentalmente falando, para ter tanta ansiedade e depressão? O que você acha? Então, a gente não tem uma explicação única para isso. Porque parece, né, assim, pô, vai melhorando a tecnologia, vai aparecendo um monte de coisa, mas a galera tá ficando mais depressiva, Então, mais ansiosa, isso aí não dá para a gente né? negar isso. Não precisa fazer um grande estudo estatístico, que quando a gente vai criando tecnologia, a gente vai criando mais necessidades. Necessidades que a pergunta a gente nunca se faz se elas são essenciais. É legal a gente ter um aplicativo que eu peguei, saí de casa ali, coloquei um aplicativo, coloquei o endereço que eu vim, o cara parou na minha porta, peguei um cara super simpático, veio com uma conversa super agradável, me deixou aqui, já foi no meu cartão e tal. Ajuda pra caramba a tecnologia, ajuda. Ajuda. Mas ela vai criando mais necessidades e mais fugas. E as fugas vão se tornando, Tendência também, né? vão obedecendo tendências, e as tendências nunca vão paralela à saúde, vão paralela ao consumo, as tendências. Vão criando verdades, vão criando comportamentos, vão criando necessidades, vão criando maneiras de viver e que a grande maioria não se questiona e vai vivendo conforme essas tendências. E vai cada vez mais ficando distante da sua essência, daquilo que é natural. Nós confundimos o que é comum, o que é normal e o que é natural. Porra, não são sinônimos. Comum é o que a grande maioria faz, é seguir tendência, é ser boiada. Normal é obedecer às normas que são criadas por uma minoria, dominantes, que mudam de tempos em tempos e de interesses, de interesses. E natural? Natural é o que deveria reger todo o nosso comportamento. É natural, se nós somos seres gregários, que a gente seja solidário, que a gente seja honesto. É natural que a gente seja empático. É. Então, nós escapamos de ser natural. E ficamos mais comum e normal. E aí vamos nos encontrar com essas patologias aí. Então, o consultório médico, ele é um laboratório humano. Consultório de psicologia. O dono do bar também é um laboratório. A cabeleireira, a manicure. Os lugares onde as pessoas se encontram e trocam dores e sabores e alegrias. São laboratórios. O que acontece ali, acontece no mundo como um todo. Ah, você deve ter visto de tudo já lá, né? É, Acho que até coisa que você fala, meu Deus. de- Já aconteceu daquele lance de tipo, eu pensei que eu tinha visto de tudo, mas já. E não, essa me pegou. já. E não foi bonito. Não foi bonito. Foi num lugar. Ai, 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 ai. Foi chocante isso. Foi num lugar chamado. Foi depois de São Paulo de Olivença. Benjamin Constant. Uma cidadezinha na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Eu fui lá, fazer um trabalho lá, encontrei uma pessoa como um bicho, morando embaixo da casa, numa palafita. A pessoa morava embaixo da palafita, amarrado numa corrente, numa mesa, numa rede toda encebada, e a pessoa vivia ali acorrentada, vivendo como um bicho ali. Caramba. Durante anos e anos e anos. Era uma fera a pessoa. Então a pessoa mesmo se tornou uma fera mesmo. Se tornou um bicho, um bicho. Bicho. E a coisa que mais me chocou, eu tentei mudar aquela realidade, né, conversar com aquela família, enfim, fiz mudos e fundos para mudar aquela situação, convocar, e ainda deu problema, se revoltaram, porque não tinha culpados ali. Era uma situação subhumana, que precisava de atenção de vários aspectos, desde o mais precário recurso até o mais amoroso para entender aquela situação e dar um destino para aquilo. E aí envolvia uma série de coisas. Eu cheguei no meu limite lá,
que envolvia a política e tal. Uma pessoa dessa, né, que estava ali acorrentada, tem como ser recuperada? Dá para se recuperar, mano? Eu já vi outros casos, né? Já. Pessoas que Não precisa ir tão longe, viu? Floresta e pequeno e depois é encontrado e como que dá para recuperar uma pessoa dessa? Então, Nesse estado? de fato dá. Se tiver a boa vontade e os recursos necessários, teoricamente dá. Tá. Vamos ter que saber os níveis de cicatrizes que ficaram naquela personalidade. Uma personalidade que tem uma identidade com um cachorro, com um lobo, com uma fera que precisa ficar acorrentada, ser alimentado sem nenhum respeito, sem nenhuma fala. Então, tem uma vida de animal. Então, para modificar isso, ela precisa de uma estrutura muito completa. Mas, teoricamente, dá. Tá. Agora, isso que eu encontrei lá no meio da selva, não precisa ir lá para ver isso. Isso tem coisas que acontecem nas cidades grandes. A doença mental, durante muito tempo, foi vista como uma coisa endemoniada, com preconceito, que era digno de vergonha, não podia mostrar, com riscos. Se ela tinha o diabo no corpo, de fazer coisas diabólicas. Então, muitas coisas diabólicas foram feitas com os doentes mentais, ao longo da história. Essa foi uma que me chocou, mas teve várias. E ver aonde que chega uma condição humana. Pode chegar. Cada coisa que a gente vê, né, que não dá para acreditar. E a família que tinha promovido isso era um pouco menos bicho do que ele lá, que ficava lá embaixo. Sabe? Não era coisas de se culpar, era coisa de se entender, de trabalhar na estrutura. Mas foi chocante de ver. Maluquice. Você quer perguntar? Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu vi lá no Papo do Lutz. O que era amar melhor. Eu achei muito bacana isso, porque acho que a maioria não sabe. Olha, isso... Fiquei pensando assim, e eu falei, realmente, o que é amar melhor? Né? Essa foi uma experiência que aconteceu comigo, mudou minha vida. Eu estava lá na floresta e foi com ayahuasca. Vem bastante gente da ayahuasca aqui, hein? Então... Hoje, Como que foi a medicina para você? Ela mudou minha vida. Durante muito tempo ela pautou a minha vida. Eu fiz parte da União do Vegetal, depois fundei um grupo, e depois um grupo independente, enfim. E aí já estava lá no norte, no meio da floresta, estava numa situação que eu precisava beber o chá, conversar com Deus. Estava meio numa pendenga, numa briga com Deus lá. E aí fui para o meio da mata, levei um chá muito forte e bebi 3 copos cheios. 3 doses? 3 copos cheios, bem acima da dose usual. Eu bebi uma e não aconteceu nada. Aí passou um tempo, eu preciso aqui expandir minha consciência, eu preciso conversar contigo aí, meu compadre. Bebi mais um copo, não aconteceu nada. E como eu sou cabeçudo, teimoso, tomei um 3º copo. Nossa. E não aconteceu nada. Aí, quando eu estava desamarrando a rede estava amarrada em 2 árvores, na beira de um rio, um igarapé, na verdade, um riozinho pequeno. Quando eu fui desatar a rede, veio os 3 copos de uma vez. Deu tempo só de eu deitar na rede. E aí entrar num transe de horas, em que eu falei com o Filho de Deus. Isso aqui a galera vai gostar. O pessoal aqui agora adora um depoimento desses. Conta pra gente. Eu falei com o Filho do Homem e ele me destruiu tudo. Tudo. Tudo que eu acreditava, ele foi me desmontando. Isso é apego, isso é ilusão. Isso, foi desmontando tudo. E eu fiquei assim, falei para ele, bom, é o seguinte então, já que você me destruiu tudo, me leva daqui. Se tudo isso aqui é um circo, se tudo isso aqui é uma Matrix, se tudo isso aqui é ilusão, que cato estou fazendo eu aqui? Por que você me contou tudo isso? Então me leva daqui. Eu não quero que me leve aqui, que me mate, eu quero sair daqui morto. Assim, bem humilde.
Eu quero que você me leve que nem Elias, numa carruagem de fogo, Fogo. com o corpo todo. Elias subiu, né? Quero ser transladado daqui. E aí ele me disse uma coisa que até hoje tem pautado a minha vida. Às vezes eu esqueço, ai, ai, ai. E quando eu esqueço, logo tenho que voltar a lembrar. Ele me disse duas coisas. Ele falou assim, olha, tudo caiu, só ficaram... falei assim, ó, você derrubou todo o meu templo, só ficaram duas colunas. Ele falou, tá bom, essas duas colunas que precisam ficar mesmo. Se você se pegar nessas duas colunas, são as duas coisas que se parecem com a verdade. Você já vai estar fazendo o teu papel na vida. Uma delas é amar melhor. Que amar não é uma questão de quantidade, de amar mais ou amar menos. É uma questão de qualidade. Qualidade. E amar melhor. Amar melhor a tudo, a todos. Porque tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Tudo merece o amor. Mas não esse amor apegado, esse amor eros, esse amor da minha mulher, do meu time, do meu país. Tudo isso são tipos de amor. O amor ágape. Amar melhor. Se você aprender daqui para frente a amar melhor, você já está dando razão à tua encarnação. E o outro é servir mais. Esse é quantidade, quanto mais servir. Não é servir a moradores de rua só, que eu trabalhei com isso. Não é só isso. É servir a todo mundo, a sua mulher, sua filha, seu paciente, a pessoa no trânsito, a pessoa na fila. Servir mais. Servir. Nós somos seres gregários. Nós precisamos de muito pouco, a não ser uns dos outros. Nós precisamos dos outros. Então, se ficar no servir mais e amar melhor, pronto, não tem que fazer mais nada. Só que não é fácil fazer só isso, porque não é só isso. Aí já é 50% do caminho, né? Porque a gente tem uma maneira de amar que é muito egóica, que é muito utilitarista. Eu só amo você se você for meu amigo, se você me servir de alguma maneira. É um amar meio interesseiro. Interesseiro, completamente utilitarista. As pessoas só dão valor por aquilo que elas fazem. Primeira coisa que a gente, quando conhece alguém, né? Uma balada, tá? E aí, você faz o quê? Pô, faço um monte de coisa. Mas o que a gente quer saber é com o que trabalha, o que produz. Como se aquilo fosse a identidade da pessoa. Cara, nós vivemos num mundo que não pode dar certo. Se a gente não quebrar a nossa identidade com esse mundo. Vai quebrar a sociedade, vai quebrar o ser humano, né? Continuar desse jeito. É isso aí. Né? Mas esse amar melhor é muito legal de vocês pensar, né? Porque eu acho que o que a galera tem que pensar é assim, o que é amar? É a primeira coisa. E aí o melhor é a consequência. É isso mesmo. Não é isso? Uma das coisas mais inteligentes que eu já vi, isso, e não fui eu que inventei isso, não lembro nem da onde foi eu vi a primeira vez, que o amor mesmo não é um sentimento, é uma atitude. Olha que legal isso. É legal. Não é um sentimento. Eu não preciso sentir uma coceirinha que vem de não sei de onde para dizer, nossa, eu amo isso, eu amo aquilo. É uma atitude, é um tipo de olhar para fora. É uma coisa que a gente pode imprimir na nossa sala. Ali, vou ser uma pessoa amorosa. Não preciso sentir, preciso praticar. E começou a praticar, começa a sentir. É uma bola de neve. Isso que eu acho que toda revolução pode acontecer de uma hora para outra. É só mudar a atitude. Só mudar a atitude. Mudar a atitude. Mas é muita gente para ser mudado. Muita gente. Aí eu acho que tinha que acontecer o lance que você falou da mancha solar. solar. Aí é porque aí pega todo mundo de uma vez, aí não tem jeito. Porque senão vai demorar. Essa consciência que a gente está falando de cada um vir essa consciência para si, aí é demorado. Um para um. Porque nós somos tentados o tempo todo a cair na materialidade de novo. Meu, aí é todo dia. Todo dia, toda você hora. Pensar. Toda hora. Aí não tem. Aí é. Ó, aqui, não sei a sua religião, mas
essa encarnação aqui nesse planeta, o bicho pega, hein? Pega. Aqui Não é é teste fácil. de fogo, teste de fogo todo dia. Eu costumo brincar com uma situação. Eu fico imaginando num planeta distante as pessoas iluminadas. De onde você veio? Pô, eu vim de Andrômeda. Oh, que legal, eu de Andrômeda. E você? Você iluminou onde? Ah, eu vim das Pleiades. E você? Você iluminou onde? Ah, eu iluminei na Terra. O quê? Na Terra? Galera, vem ver. Vem Tem um ver. cara aqui que veio da Terra, que iluminou na Terra. Que é isso? Como que você Como, velho? Que conseguiu? lá o bicho pega, hein, irmão? Ah, o bicho Não, vem pega. conversar com nós, porque eu também acho, porque aqui, É meu, é todo todo o dia. tempo concorrendo para a gente voltar na materialidade. No cada um para si e Deus para mim. Se sobrar um anjinho com asa quebrada, vocês se fodam aí. É isso, eu penso, porque, nossa, cada dia. E. Não, se eu andar na rua, no ônibus, no metrô, você vê umas coisas e você fala, meu Deus, cara, como pode a pessoa estar fazendo isso, mano? Com a maior naturalidade. Com a maior Mano, o naturalidade. que eu fico indignado, isso me deixa indignado, mano. A pessoa tá comendo um negócio, joga no chão e o lixo tá na frente dela. Não, tem coisas. Isso aí é difícil de aguentar. Então, e no ônibus, joga. Porra, guarda aí, desce e joga, velho. É. Aí vem a enxurrada, um monte de lixo entupindo tudo. Aí a galera fala que os caras não faz nada, deixa entupir. É. Aí entra no que a gente falou lá atrás. Mas você lembra o que você fez? Vamos dar uma passada aqui no vídeo. Às vezes você jogou no chão ali, entupiu, deu enchente. Então aí é o que a gente tá falando, é o olhar, né? Olhar. Lá dentro. Fala, porra, que merda, hein? Pronto. Cara, tem uma coisa que eu acho tão óbvia que deveria ser uma das únicas leis. Se pode ou se não pode. Eu posso ou não posso fazer isso, tal coisa. É só você imaginar que se todo mundo fizesse aquilo que você está fazendo, se der certo, pode fazer. Se todo mundo pode fazer, então pode fazer. Se não pode, se só algum, então não está certo. Isso vale desde parar, de repente, numa determinada vaga. Se todo mundo quiser parar nessa vaga, vai dar certo? Não vai dar, então não para aí. Mas, de repente, tem um comportamento mais de assédio em cima de uma moça qualquer. Pô, meu, será que se eu agir isso, se todo mundo agir assim, vai dar certo? Não vai dar certo esse comportamento. Então, todo mundo tem um gabarito dentro de si. Sabe o que dá, o que não dá para fazer. Tem ali uma lei introjetada dentro ali. Por mais mal educado que tenha sido, claro que tem influência, mas sabe. Tem lá dentro um gabarito, pode e não pode Ah, lá fazer. no fundo, né? Sabe? Todo mundo tem uma conscienciazinha que você fala, que mexe ali na hora, não tem? Essa é a única maneira que a gente, eu pelo menos que eu entendo, de Deus se fazer onipresente na sua criatura. Tudo. Eu tive uma experiência há bem pouco tempo, Semente, com a psilocibina. Foi fantástico. Eu já venho fazendo uso e venho estudando com microdoses de psilocibina e queria ter uma dose dissociativa, quer dizer, para valer mesmo, dentro de uma terapia guiada, com uma pessoa que só faz isso. Tá. E aí, porque é isso que eu tenho estudado ultimamente, para ter envolvido numa... Ela é estilo ayahuasca, não? Ela é estilo ayahuasca, ela é Tá. um dos psicodélicos. Só que é do cogumelo, o famoso cogumelo mágico, daqueles que a gente comia quando era moleque em pasto, lá, ia lá, pegava, comia sem nenhuma ordem, sem nenhuma ciência, sem saber direito o que estava fazendo. E foi fantástico. Foi fantástico. Eu tive 4 horas como se eu tivesse tomado a melhor ayahuasca e a melhor sessão da vida. Caramba. Foi um pouco mais, de 6 horas, muito tempo. Foram 4,5 gramas, 4,5 gramas de psilocibina, de cogumelo, ali que eu comi. Tudo uma espécie de bombom. E tive uma experiência muito fantástica, em que uma das coisas, assim, resumindo, eu já tomei latões de ayahuasca nesses anos todos de vida.
e nunca tinha tido uma experiência tão forte ali, com a questão do sagrado, de que tudo é sagrado. Que tudo é sagrado. Tive experiências assim muito interessantes sobre a sacralidade das coisas, como Deus se apresenta em tudo. Ele está presente em tudo. A definição de Deus que eu mais acho inteligente é a definição do hermetismo, é o todo. Tudo é Deus. Se está fora de Deus, não é Deus. Então não existe. Então se está, se existe, é porque tudo é divino. E tem toda uma ordem perfeita. E existem todas as possibilidades, em todos os planos. Então, por exemplo, o todo, de repente ele muda a sua frequência, ele cria os corpúsculos de bóson, que é a menor partícula existente, que depois mudam a sua frequência, criam os quarks, que criam o próton, que vai criando a matéria, um organismo, uma célula, o todo. Então, tudo é a presença do todo que vai se organizando em frequências diferentes, criando coisas diferentes. Mas é tudo a mesma coisa. Então, eu sou Deus. Você é Deus. Tudo é o todo, né? Tudo é o todo. E a gente faz parte do todo. Se a gente faz parte do todo, o que nós temos que entender é que a parte não é menor do que o todo. A parte continua sendo o todo. Então, isso nos quebra a identidade da separação de que Deus é Deus, de que semente é semente, de que o são é o são, de que Juliana é Juliana, de que caneca é caneca, de que microfone é microfone, de que tudo isso é uma coisa só. Se nós conseguimos entender de que tudo isso é uma coisa só, nós conseguimos perceber o sagrado em tudo. E aí percebemos de que tudo aquilo que nós imaginamos que não é sagrado são estágios de consciência, passageiras, mutáveis, e não tão importantes. Que a importância é de que tudo é só ouro o tempo todo. Parece doido. Parece doido, mas é a real. É real. E quando a gente lembra disso, pode amenizar uma dor, de saber que aquilo é uma condição temporária, por conta de leis psíquicas menores da nossa pequena humanidade. Nós somos verdadeiras crianças espirituais perante o cosmo, perante um Cristo, perante um Buda. Crianças. Crianças ainda. Muita coisa que a gente acredita que é tudo fantasia. E muita coisa que é verdade a gente nem sabe que existe, que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso ser, do nosso destino. A gente não sabe, porque fica aprisionado nesse monte de tridimensionalidade que é muito forte. E que a gente precisa começar a quebrar essa identidade para começar a perceber que tem mais coisas aí. Porque senão é muita limitação. Nós temos esse aparelho incrível que é o cérebro. É como se a gente tivesse um computador de última geração e ficasse brincando de come-come. Lembra? Que tinha aquele come, ou aquele basquete. Toim. Você pode jogar um PlayStation 5, mas está jogando Atari. Atari ainda? Que tipo isso? Né? Tipo isso. Então, tá tudo aqui. São para a gente fazer uma pergunta final do nosso papo. Mas para a galera, porque eu vejo que muita gente tem dúvida. E você, como toma muito a medicina da ayahuasca, e anos, né? Já? Então a galera sempre pergunta: se eu tomar, eu vou voltar? Vou voltar para o meu estado, né? Se eu tomar, posso acontecer alguma coisa? Então, eu vejo que o pessoal tem muito vontade de tomar, mas tem medo. Aí, queria que você desse um alô para essa galera. Então, o medo... Eu vou falar uma palavra de Gandhi, que dizia o seguinte: o medo tem alguma serventia. A covardia, não, nenhuma. O medo é diferente, né? É muito diferente. O medo não é ausência de coragem. O medo pode estar junto com a coragem. Então, eu acho legal que a galera tenha respeito, porque não é uma experiência qualquer. Beber ayahuasca pode abrir um portal da vida. E abrir um portal exige responsabilidade, exige novas atitudes, aquilo que a gente falou.
A galera não quer muito se conhecer. Tem medo do que encontra dentro de si. A ayahuasca é um portal. É um portal sério. E serve para isso, para o autoconhecimento. Então, se você se sente preparado, bora, não tenha medo. Porque, em termos de substância, já está altamente estudada. De que ela vai dar algum prejuízo se a pessoa tiver uma doença ali, latente. Mesmo assim, raríssimas vezes aconteceu isso. Então, é uma experiência segura. Ela só é séria porque ela vai abrir canais que vão abrir responsabilidades, novas condutas, como eu disse, novos comportamentos. Então, procure um lugar sério, porque como é uma planta de poder, tem pessoas que ficam seduzidas pela possibilidade de querer ser xamã, de querer oferecer aquilo para outras pessoas, de querer entrar na ilusão de que cura outra pessoa, querendo se sentir melhor do que a medicina, do que o sacramento, do que a bebida. Então, coisas do ser humano, humanices. Precisa tomar um cuidado com o lugar onde experimenta, para não cair numa dessas redes. E levar a sério. E boa experiência, vá firme. Vai para cima. Vá para cima. O que tem que temer é o que está dentro de você. Não é aquilo que está fora de você, vai entrar em você, só te dá um estado diferente mental para você ver o melhor a realidade. Da hora. Missão, obrigado pelo nosso papo. Cara, eu que agradeço. Foi um papo da hora, hein? Que Profundo. legal. Que legal. Foi. Deixa pra galera suas redes. Quem quiser te procurar, se tiver com dúvida, alguma coisa, manda aí. Wilson Gonzaga Oficial. Aí tem lá o Instagram, que no Instagram vai para YouTube, enfim. Mas está tudo concentrado ali no Instagram. Wilson Gonzaga Oficial. Quem quiser falar com você, procurar, É por ali. por ali. Então tá certo. É isso aí. Então é isso, galera. Mais um EP da hora pra vocês. Bacana. Conexão. Foi um papo da hora. Não se esqueça, se inscreva no canal, certo? Vai lá, comenta depois. E é nóis. Beijo do Black. Fui, papai. Valeu!